Viva a Voz de volta! E a Samantha Klein também de volta, dessa vez para falar sobre a denúncia da PGR contra Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo. Oi, Samantha. Oi, Débora. O procurador-geral Paulo Gonet disse, inclusive, que essa dupla tentou pressionar e atemorizar os ministros do Supremo a fim de absolver o ex-presidente Jair Bolsonaro da trama golpista. No entanto, apesar essa denúncia contra os dois, Jair Bolsonaro, o ex-presidente, acabou sendo poupado. Ele tinha sido indiciado na investigação da Polícia Federal. Entre as provas, segundo o Gonet, estão declarações públicas dos próprios denunciados nas redes sociais, além de conteúdos extraídos de aparelhos celulares. Gonet também citou os custos econômicos da ação da dupla, resultando num tarifaço contra as exportações do Brasil, e citou que o governo teve que abrir linhas de crédito, a exemplo de uma do BNDES, no valor de 40 bilhões, para socorrer emergencialmente os exportadores afetados. Se essa denúncia for aceita, Eduardo Bolsonaro se torna réu e pode ter seus planos políticos complicados para o ano que vem. Conforme advogados, então, a tendência é que ele fique inelegível e que esse processo também seja rápido. Afinal de contas, há um amplo acervo de provas demonstrando os ataques às instituições brasileiras. Em nota, Eduardo Bolsonaro atacou novamente o ministro Alexandre de Moraes, falou em lacaios do magistrado na Procuradoria-Geral da República. Ele disse que a denúncia, logo depois das novas sanções da Lei Magnitsky, alcançando a esposa de Moraes, Viviane Barsi de Moraes, e o advogado-geral da União, Jorge Messias, evidenciam, portanto, essa denúncia evidencia neste momento perseguição política em curso, e disse que não vai se intimidar. Só para finalizar, ainda tem denúncia contra ele no Conselho de Ética, que deve ser analisada amanhã por aqui na Câmara. Com vocês. Obrigada, Samantha, pelas informações. E além da suspensão do visto do advogado-geral da União, Jorge Messias, Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo trabalharam para outras sanções. Segundo informações da Bela Megali, a chefe de gabinete do ministro Alexandre de Moraes, a Cristina Kussuhara, também foi sancionada e perdeu o visto americano. Além dela, a Bela confirmou também a informação da agência Reuters, que também tiveram vistos cancelados. O ex-advogado-geral da União, José Levi, o ministro do STJ, Benedito Gonçalves, além de atuais e ex-integrantes do gabinete do ministro Moraes no STF, como os juízes Ayrton Vieira, Marco Antônio Martim Vargas e Rafael Henrique Janela Tamay Rocha. Ou seja, a todo vapor está Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo nos Estados Unidos. Essa denúncia era esperada, Vera? É um absurdo isso que está acontecendo em termos de sanções, gente. A denúncia ela é necessária, ela é correta. Você tem dois cidadãos brasileiros, sendo um deles um parlamentar, trabalhando ativamente contra o Brasil para sanções absurdas, ilegais, truculentas, bizarras, que atingem indiscriminadamente funcionários públicos, autoridades, funcionários públicos que não tem nada a ver. A gente está vendo aí o tom do Marco Rubio subindo a cada declaração, dizendo que qualquer um que proteger o ministro Alexandre de Moraes também vai ser alvo de sanções. Proteger de que maneira? Quer dizer, então, que tem que fazer o quê? Entregar o ministro para ser preso? Eles querem prender o ministro em Guantánamo? O que pretendem os Estados Unidos em relação ao ministro da mais alta Corte de Justiça do Brasil, absolutamente independente, nomeado pelo processo normal, atuando em processos de forma que já foi confirmada e chancelada pelos seus pares? Ele vai punir o judiciário brasileiro inteiro, até em relação ao ministro do STJ, estendendo punições de forma absolutamente injustificada. O que o ministro Benedito tem a ver com a hora do Brasil, tem a ver com essa situação? É muito preocupante o que está acontecendo nos Estados Unidos em relação ao Brasil e em relação a muitos outros aspectos, relação com a imprensa, muitos outros assuntos que a gente vai tratar com o Eduardo Graça logo mais.
essa denúncia por parte do Procurador-Geral da República veio em boa hora, era necessária, é coação mesmo o nome disso que está em curso. E, de novo, a Câmara está passando pano, fechando os olhos para uma situação grave. Vamos ver se isso vai mudar amanhã nessa análise do Conselho de Ética. Tenho sérias dúvidas a esse respeito, mas a denúncia era esperada, ela é correta, e é inadmissível que exista um deputado federal agindo dessa maneira. Como falou, aliás, o próprio presidente do Senado na semana passada, naquele desabafo que ele fez a respeito de pautas bombas, ele também falou que causava extrema perplexidade a ele haver um deputado federal eleito pelo estado de São Paulo dia e noite trabalhando contra o Brasil nos Estados Unidos. E só para arrematar, gente, o próprio Gonê disse que o processo não está encerrado, a investigação continua, né? Então, por hora, o Bolsonaro ele foi indiciado, mas não foi denunciado, mas segue sendo investigado. Exato. E no caso do Eduardo, a denúncia sendo aceita, ele virando réu, se condenado, ele perde também os direitos políticos, né? Exato, mas a gente não sabe o timing em que isso vai acontecer, se vai acontecer antes da eleição. Já está muito complexa a eleição dele. A ideia do clã era que ele fosse candidato ao Senado, naquele plano do Bolsonaro de povoar o Senado de bolsonaristas e, a partir de lá, empreender uma nova campanha contra o Supremo Tribunal Federal. Vejam a noção de democracia que se tem nesse grupo, nessa direita, nesse setor da direita que é refém do bolsonarismo. É usar as instituições dia e noite, mandatos, instituições, para bombardear pessoas, para perseguir autoridades, para prejudicar a economia do país, para, de uma maneira artificial, você tentar forçar impeachment de ministros do Supremo, para você pedir anistia, ou seja, admitindo o cometimento de crimes contra a democracia, aí você pede anistia. Então, não é que haja algum tipo de arrependimento, algum tipo de revisão das condutas do que foi o governo Bolsonaro. É uma reafirmação diária de métodos, de procedimentos, de visão de mundo, de visão de política, de visão de economia, que é violenta, que é autoritária e que busca sempre o confronto e o conflito. Então, é isso que a gente está assistindo. A opção seria o Judiciário e o Ministério Público se acovardarem. Isso, pelo jeito, não vai acontecer. Que bom que não vai acontecer.